Boa tarde, então, a todos e a todas. Obrigado pela presença. Primeiramente, eu quero apresentar a metodologia que nós pensamos de trabalhar. Pensamos em envolver os nossos atuais estudiosos de Bobbio e futuros candidatos, né? Atualmente já temos o Reginaldo, que é nosso aluno, o professor Adriano, que é mestre e doutor em Direito, professor em Cascavel, que é candidato a estudar Bobbio, né? E a Medeia, que não precisa nem apresentação, nossa filha da casa, que pretende estudar Bobbio, já estudou na graduação e pretende estudar no mestrado, e o Valdemir, que é um candidato a estudar Bobbio também, né? Apesar de ser padre, é um candidato a estudar Bobbio. Sejam todos bem-vindos. Como o Bobbio não é muito conhecido, eu os convidei a cada um apresentar rapidamente, para que não ficasse muito pesado, né? Somente eu falando e apresentando tanto a vida de Bobbio quanto o tema específico dessa tarde. Eu pedi que cada um apresentasse um aspecto específico do perfil filosófico, jurídico, político, do perfil ideológico de Bobbio, tá bem? E nesse sentido, então, eu vou rapidamente já passar a palavra ao Adriano, que vai apresentar o perfil jurídico de Bobbio, porque Bobbio é multifacetário, né? Então, vou passar a palavra a ele. Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite, os demais colegas que estão aqui, pela oportunidade de trabalhar um filósofo tão importante, nessa característica, então, de ser importante não só dentro do direito, mas em todas as vertentes que o filósofo se propôs a trabalhar, já que foi o filósofo que atravessou aí o século XX e viveu na pele todas as experiências que o próprio modelo em que ele se inseriu veio estabelecer as importantes mudanças que os séculos passados promoveram. Então, vou fazer uma exposição do Bobbio jurista e, nesse rápido tempo, vou apenas destacar ali alguns aspectos que fiquei com esta responsabilidade. Então, falando um pouquinho do professor Bobbio, o Bobbio jurista. O Bobbio jurista, ele inaugura um sistema que se tornou muito característico no direito, que foi a propedêutica e a teoria geral do direito. Não sei se todos enxergam, mas nesta obra aqui, Teoria Geral do Direito, o professor Bobbio, ele contempla num só momento a obra Teoria da Norma e a Teoria do Ordenamento. Então, a Teoria da Norma foi um estudo dedicado no final dos anos 50, quando o professor Bobbio, então, vivendo todas as experiências, como, por exemplo, o próprio fascismo na Itália, ficou com a responsabilidade de pensar o direito dentro daquilo que se propõe como um método propriamente de ensino. Então, a norma jurídica, segundo Bobbio, teve um contexto importante nessa sua obra Teoria da Norma, em que ele traz ali uma série de experiências no sentido de dizer da classificação das normas em normas primárias, secundárias, o conteúdo das sanções, depois, ainda no final dos anos 50, já início dos anos 60, Bobbio fica com a responsabilidade de explicar e traduzir e escrever a Teoria do Ordenamento. Essa obra do Bobbio, a Teoria do Ordenamento, foi uma obra de muito contexto, ainda nos dias atuais, porque o Bobbio, nessa obra Teoria do Ordenamento, ele apresenta alguns critérios que são colocados como referências no perfil das chamadas antinomias. As antinomias do direito são os conflitos que são apresentados e os critérios de superação dessas antinomias, inclusive com, às vezes, até a funcionalidade da superação dos próprios critérios.
Ele trabalha com o critério cronológico, o critério hierárquico e o critério da especialidade. Com estes critérios, ele procura explicar as superações das antinomias, que são os conflitos que as normas podem estabelecer, e estas duas obras, como eu disse, tanto a teoria da norma como a teoria do ordenamento, fazem parte daquilo que ele chama como a sua teoria geral. Então, a teoria geral do direito, hoje, nesta obra condensada por essas duas obras específicas, são obras clássicas para todo estudioso do direito, desde aquele que inicia na graduação do primeiro ano, como até a mais alta vertente de aprofundamento filosófico na própria filosofia do direito. O professor Bobbio desenvolveu também uma amizade muito intensa com alguns juristas no Brasil, e eu cito aí apenas alguns deles, como por exemplo o professor Celso Laffer, né? Também teve um contato muito forte aí com o saudoso Miguel Reale, que foi um filósofo do direito muito importante, e outros autores como Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e ele desenvolveu uma profunda amizade, né, no sentido de intercalar alguns conceitos nessa política entre o Brasil e a própria Itália. Depois da teoria geral do direito, me parece que é importante destacar também uma obra já no início dos anos 60, que eu não sei se todos enxergam, mas é uma obra de 1961, que é a obra O Positivismo Jurídico. Então, o Bobbio também ele é muito centrado nessa ideia de ser um filósofo, um estudioso, que ele se dedica em diversas áreas e escreve bem em todas elas, não só na democracia, no liberalismo, no direito, na filosofia, na sociologia, e dentro dessa perspectiva, a obra Positivismo Jurídico se tornou um clássico, porque nesta obra o Bobbio ele apresenta esta sua ideia do positivismo não tanto como ideologia, mas propriamente como uma forma de se pensar, né, a própria funcionalidade do direito, e na obra ele faz menção a essa questão de se ter diferentes tipos de positivismos jurídicos. E o positivismo jurídico, como uma das principais correntes filosóficas de se pensar o ordenamento, ganha com essa obra um fôlego fundamental, e todo aquele que hoje se dedica ao estudo do positivismo jurídico, de alguma forma vai acabar aí lendo e estudando a obra do professor Bobbio, O Positivismo Jurídico. Né? Então, eu acho que, numa apresentação muito superficial, a teoria da norma, a teoria do ordenamento e o positivismo jurídico, com essas lições de filosofia do professor Bobbio, são leituras fundamentais para aqueles que têm a intenção de estudar a filosofia, o direito e tudo mais. Para quase chegar no final e não superar aqui o meu tempo, eu gostaria de apresentar uma ideia muito rápida de uma outra obra do Bobbio, que foi A Era dos Direitos, que vai ser muito melhor explicada pela colega Medéia, que esta obra, A Era dos Direitos, se tornou muito importante neste contexto, a partir de uma associação que se faz da Era do Direito ou da Era dos Direitos como aquela proliferação dos direitos fundamentais e a associação que se faz dos direitos fundamentais por opção dos revolucionários burgueses, né, liberté, igualité, fraternité, no sentido de que estas gerações do direito são colocadas digamos, em sintonia por aquela perspectiva que Bobbio vai dizer que esses direitos se tornaram como sendo produto da sua história. E na medida em que são produtos da sua história, eles estão em constante evolução, e na medida em que estão em evolução neste contexto, isto marca, até parafraseando o pensamento kantiano, né, marca um produto da evolução do próprio contexto moral do ser humano. Então, os direitos fundamentais que são colocados em gerações, inclusive até no diálogo com outros constitucionalistas do Brasil, a exemplo de Paulo Bonavides, as gerações do direito são associadas em primeira, segunda, terceira e quarta geração. Esses direitos de quarta geração, por exemplo, associados a uma ideia do modelo liberal e até numa perspectiva neopositivista que o próprio Bobbio assume um certo tempo, fazem parte também deste contexto que quem procura estudar os direitos fundamentais, especialmente na cadeira do direito constitucional, na graduação, né, também estuda essa obra, A Era dos Direitos, nessa proliferação dos direitos humanos, e o filósofo Bobbio aparece também como um organizador disso, em que ele faz um destaque para
alguns registros históricos, como a Revolução Francesa, e algumas outras perspectivas que o autor destaca. Então, não vou falar muito mais disso aqui, porque a Medea vai muito melhor do que eu explanar todas essas questões. Eu acho que, para finalizar, eu separei aqui alguns filósofos que se tornaram importantes no pensamento do Bobbio, que foram aqueles dos quais o próprio Bobbio se inspirou, para falarem, por exemplo, dos clássicos, nessa trilogia entre democracia, direitos humanos, a própria paz, enfim. Me parece que seja importante lembrar aí dos nomes, como, por exemplo, o próprio Hobbes, né, que é um autor clássico da filosofia, não poderia deixar de ser dito, o John Locke, o próprio Rousseau, e aí os clássicos também, como o próprio Kant e o Hegel. Esses autores foram autores que serviram de inspiração. Esses autores foram... Alô? Esses autores, esses filósofos, como eu disse, foram filósofos que fizeram parte de um contexto clássico na inspiração bobbiana, né, e que não poderiam deixar de ser lembrados. E para finalizar, pessoal, dentro do tempo que eu tenho, eu só destacaria outros autores, como, por exemplo, Hans Kelsen, Carlo Cattaneo, e além do próprio Kelsen, nós tivemos uma inspiração de Vilfredo Pareto, né, e outros autores clássicos, como também o próprio Max Weber. Esses autores, esses filósofos, foram filósofos que influenciaram o pensamento do Bobbio, e o Bobbio, de alguma forma, quando faz a menção a todos esses seus direitos, de alguma maneira vai encontrar, assim, fundamentos de validade nesses autores como modelos de inspiração para explicar os seus respectivos conceitos, né? Inclusive o próprio Kelsen, já que o Kelsen no direito também é uma figura ímpar naquele método de isolamento do qual ele faz, quando ele isola o direito das demais ciências e ele trabalha uma função mais hermética, uma função mais cética do direito, em dizer que o direito propriamente, na sua obra, A Teoria Pura do Direito, não deve sofrer a influência de um outro segmento que seja, daí porque a importância do próprio Kelsen. Então, o Kelsen também serviu de inspiração para o Bobbio, e esses autores, segundo todo o material que foi enviado gentilmente pelos colegas e pelo professor, faz toda uma menção a este conteúdo aí. Então, eu agradeço, para não passar o tempo, né, a exposição, e fico à disposição depois, se for o caso, para os novos questionamentos, né, inclusive o pessoal de Cascavel, né, que todos aí estão aqui, e eu agradeço essa participação. Muito obrigado. Qual agora? Está funcionando? Não. Tem que ligar? Sim, ligar. Tem um botãozinho aqui, não. Então, obrigado ao Adriana pela exposição do perfil jurídico de Bobbio. Vamos passar a palavra ao Reginaldo, que vai apresentar o perfil filosófico. Não se preocupem que eu estou colocando cronômetro, tá? Obrigado. Não está funcionando, mas vai na fé. Boa tarde, vamos falar sem o microfone. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para que todos possam ouvir. O Bobbio que quero apresentar aqui é o Bobbio filósofo. A minha formação ela não é em filosofia, ela é em direito, e eu conheci o Bobbio do direito, o Bobbio jurista, mas o que o Adriano acabou de falar aqui. O Bobbio filósofo não era conhecido por mim durante muito tempo, e a minha proposta de entrar aqui no programa foi de tratar o Bobbio da filosofia, o Bobbio filósofo. E portanto, ele, o Bobbio filósofo, que me inspira, me instiga a pesquisar.
A primeira pergunta que faço aqui, ela é até provocativa. Seria Bob, portanto, um filósofo? Obrigado. A pergunta, se seria então Bob um filósofo, ao meu ver, é bastante pertinente, porque o próprio Bob não se considerava filósofo. Na sua concepção, ele se dizia pertencente à família dos filósofos. Eu cito ele aqui na sua autobiografia, O Tempo da Memória, ao qual ele diz o seguinte: considero-me, enfim, pertencente à família dos filósofos, uma família sobre a qual estivemos discutindo durante séculos e discutimos até hoje a origem, a identidade e até a existência, unicamente porque sempre tive profunda em mim a ponto de perder a lucidez, não apenas a noção da imensidão do espaço. Isso então coloca para nós um outro questionamento. O que significa, portanto, pertencer à família dos filósofos? A constatação inicial que chego seria algo como tratar alguns assuntos da filosofia, mas não apenas de filosofia. Isso acabou, na filosofia de Bob, acabou tendo uma característica importante. Um dos comentadores importantes de Bob no Brasil, o professor Tércio Sampaio Ferreira Júnior, da USP, diz o seguinte: há um Bob jurista, um Bob político, um Bob teórico do direito e da política, um Bob internacionalista, um Bob filósofo, um jovem Bob, um velho Bob. Outro comentador que, no meu ver, seria um dos maiores comentadores da América Latina, Agustín Escuela do Chile, ele diz o seguinte: ele identifica 4 tipos de Bob, 4 Bobs, portanto: o filósofo do direito, o filósofo ou teórico da política e o Bob com figura intelectual. Então aí cabe outro questionamento também, né? Quem disse que eu vim aqui esclarecer, né? Para perguntar. Até porque eu estou pesquisando o Bob, então quem tiver soluções sobre o Bob, me diga, por favor. Teria Bob não se considerado um filósofo, por entender se tratar de um reconhecimento que advém ao longo do tempo pela comunidade científica, e não uma autodenominação? Seria talvez essa a razão para Bob não se considerar a família dos filósofos? É uma pergunta que se faz. Muitos filósofos consagrados na atualidade também não se consideravam filósofos, mas que ao longo dos anos, ao longo dos estudos de seus textos, né, foram assim reconhecidos pela comunidade científica. Eu cito 2 aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão saber denominar muitos outros. Eu cito Karl Marx, que não se preocupou em escrever dentro da premissa filosófica, mas que hoje é um autor legalmente obrigatório para a filosofia contemporânea. Cito também Hannah Arendt, que, à semelhança de Bob, também não se considerava filósofo. Na obra A Vida do Espírito, ela escreve assim, logo na introdução: o que me perturba é que eu a tentar, pois não pretendo nem ambiciono ser um filósofo, ou estar incluída entre aqueles que Kant, sem ironia, chamou de pensadores profissionais. E aí me parece ser inegável que Karl Marx e Hannah Arendt são filósofos bastante importantes aí, e assim reconhecidos contemporaneamente. E aí cabe questionar de novo, então, o que seria um filósofo? O que é um filósofo? Ou que característica tem um filósofo? Se ser um filósofo for possuir título acadêmico, Bobbio, em 1933, doutorou-se em filosofia, pois já era doutor em direito, com a tese sobre a fenomenologia de Edmund Husserl.
Posteriormente, os seus escritos, não só do direito, avançaram pela política e por outros temas, mas especificamente em filosofia, ele abrangeu a metafísica, pois escreveu essa tese de doutoramento sobre Lúcio, e também sobre o existencialismo, ao qual tem uma obra publicada. Sobre a ética e a moral, eu diria que dois importantes estudos de Bobbio refletem a sua preocupação nesse campo. Uma delas é a obra Elogio à Serenidade e Outros Escritos Morais, que o professor Dias vai falar, e no final da longa estrada, considerações sobre a moral e as virtudes. Cabe aqui um parênteses, o substituto de Bobbio na Itália, na academia, Michelangelo Rovero, ele disse que, diante da imensidão, da quantidade de textos que Bobbio escreve, a sua obra é inabatível, inalcançável, ela não dá para esgotar pela sua extensão. Isso se deve ao seu método, né? Os escritos de Bobbio são predominantemente constituídos por ensaios filosóficos, que são escritos e publicados e posteriormente reunidos em obras de acordo com sua temática específica, né? E isso é uma dificuldade para a gente que pesquisa Bobbio, porque tem muita coisa escrita, e queria uma dificuldade extra aí para as pesquisas nossas, mas faz parte, não é? Em números não exatos, a bibliografia de Bobbio totaliza 3.134 títulos, segundo o Centro de Pesquisa Piero Gobetti, que ficou responsável, digamos assim, de cuidar do legado de Bobbio na Itália. Mas que, segundo esse comentador e discípulo, posso dizer também, pode chegar a 4.000 títulos de publicações. Então, é uma imensidão que a gente quase não consegue acompanhar de tanta coisa. Acho que nem Bobbio tinha ideia de toda a publicação, e a gente tem essa dificuldade aqui. A filosofia de Bobbio constituiu predominantemente também dentro do campo da filosofia política. Ele era um importante comentador de Thomas Hobbes, John Locke e Kant. Em Thomas Hobbes, autor que ele considera o seu mais importante referencial, né? Ele escreveu um curso que posteriormente se tornou uma obra de próprio nome. John Locke também foi um tema de curso dele, depois se tornou a obra John Locke e o Direito Natural. E em Rousseau, suas várias publicações aí sobre democracia, né? Em Immanuel Kant, ele escreveu a obra, que é um curso que se tornou uma obra, Direito e Estado no Pensamento de Immanuel Kant. Disso, temos que a filosofia política foi um tema que utilizou bastante tempo dos escritos de Bobbio, né? Na bibliografia Tempo da Memória, a autobiografia, ele cataloga seus autores-fonte, né, que são os que o Adriano leu agora, e eu não vou me repetir, mas que eu acredito que houve uma omissão, acho que do próprio Bobbio, ao falar do Hobbes, Locke, Rousseau, Kant e Hegel, os clássicos, mas esqueceu do Marx. Eu não sei se ele esqueceu, foi de propósito, o professor disse que não, que foi por uma questão de paridade, já que Bobbio tem, eu posso dizer, pelo menos 3 obras aí específicas que ele trata do tema do marxismo, né? Qual o socialismo, uma delas, nem com Marx, nem contra Marx, outra obra, e direito e esquerda. Em Kant, acredito que Bobbio ele dedica uma preocupação quando ele estuda a ética e a moral. Ele utiliza os imperativos categóricos que
Kant originalmente delineia, para estabelecer outros um pouco mais atual. Um deles é o não matar, que é o imperativo categórico que Bob coloca e que é o objeto da minha pesquisa aqui no mestrado, onde Bob coloca que a vida é o elemento principal da nossa existência e que cabe a ela a tutela e não poderia de nenhuma forma ser negligenciada. Por conta disso, Bob é bastante enfático ao ser contra a pena de morte, contra aborto e contra a guerra. Existem outros temas, como disse, o Bob se estende bastante em razão de seus 95 anos de vida e que muitas publicações que nós temos acesso. Alguns ainda não traduzidos, é bem verdade, mas outros assuntos que Bob se debruçou, como a sua moral laica, ele se considerava um humanista pessimista, e outras mais sobre a vida e morte. Eu queria só encerrar aqui dizendo que, respondendo à pergunta que eu mesmo fiz ao texto, se seria então Bob um filósofo, acredito que, amparado em outros autores, outros filósofos que também não se consideravam filósofos e depois assim foram evidentemente reconhecidos, Bob segue o mesmo caminho. Pode até, por alguma parte, não ser considerado filósofo por conta da especificidade dos seus escritos e não uma amplitude na filosofia, e sim na filosofia política e em outros, né? E na filosofia do direito, primeiramente. Acredito que a comunidade científica acolheu, sim, o Bob filósofo, com F maiúsculo, e, portanto, assim que ele é o considerado. Tá? Agradeço aqui a oportunidade, professor Dias, professor Jadir, e coloco à disposição para os questionamentos futuros. Obrigado, Reginaldo. Vamos passar a palavra ao Valdemir, que vai apresentar elementos da atividade como professor de filosofia política e também da vida política, né, que Bob foi também político, né, sobre o nosso assunto. Assim que a gente conseguir levar o microfone. Bom, como o professor Dias já fez a apresentação e disse, no primeiro momento vou tentar passar algumas características dele, do Norberto Bobbio, referente à resistência ao fascismo. O ingresso de Bobbio no antifascismo ativo aconteceu em Cortona em 1939, em uma reunião do movimento liberal socialista, e por ter sido inscrito formalmente nas instituições fascistas através da família. Não frequentava os ambientes fascistas da época. E em julho de 1942 foi fundado o Partido da Sônia, de orientação radical, republicano e socialista moderado, dissolvido em 1947, quando a Itália estava em guerra aliada a Hitler, segundo ele, uma guerra indigna, que teria conduzido todos à catástrofe. Observou que tinha chegado a hora da escolha definitiva. Foi preso na cidade de Pádua no dia 6 de dezembro de 1943 e libertado no final de fevereiro de 1944. Em 1945, Bobbio foi à Inglaterra, considerado o berço da democracia, quando aconteceu a Assembleia Constituinte Italiana e teve a votação no dia 2 de junho de 1946. Bobbio sai candidato pela primeira vez e última vez na sua vida, pelo Partido da Sônia, um partido de intelectuais estranhos às subculturas da Itália, a católica e a socialista. Em maio de 1950, com a criação da Sociedade Europeia de Cultura,
SEC, na cidade de Veneza, tinha como objetivo salvaguardar o diálogo entre os homens de cultura. Bobbio, sendo uma pessoa eclética, o que reflete no seu moderatismo político, opondo-se ao extremismo. Sua relação com os comunistas pode ser resumida de duas formas: né com Louro, né contra o de Louro. E com Marx e o marxismo, né com Marx, né contra Marx. Durante os anos que lecionou, sempre manteve interesse pelo pensamento de Marx, sobretudo no âmbito que era, para os marxistas, uma liberdade formal. Bobbio nunca foi comunista, mas nunca teve a tentação de tornar-se comunista, mas foi um crítico dos comunistas. E o Bobbio, como professor de filosofia política, no ano de 1972, foi convidado para assumir na Faculdade de Ciências Políticas na Universidade de Torino, a Cátedra de Filosofia Política, permanecendo até 1979, e buscará dar razões à filosofia política, uma vez que a criação de novas faculdades de ciências políticas iriam suscitar debates sobre a natureza, os conteúdos e os objetivos da nova disciplina. A nova disciplina não excluía uma redefinição como teoria política, estando propensa a encontrar um ponto de convergência, pois a proliferação das cátedras de filosofia política não se fez acompanhar por uma reflexão sobre o lugar da disciplina na já vasta área dos ensinos que tem por objeto a política. Observação feita que nos ensinos falta da filosofia política, falta a tradição de manuais, enquanto que na filosofia do direito já acontece a tradição com os manuais na filosofia do direito. Ressaltando também a morosidade na Itália quanto ao debate metodológico entre historiadores e filósofos do pensamento político, enquanto na Inglaterra já havia uma tradição anterior a respeito do método. A tarefa da referida disciplina cita os maiores protagonistas, como John Pocock e Skinner. Bobbio reconhece a importância de estudar os clássicos da filosofia e da filosofia política. Ele destaca a contribuição de Hobbes quando diz que levou a resultados novos na educação de temas fundamentais como o estado de natureza, a relação entre lei natural e lei positiva, a natureza do contrato de união, a relação entre liberdade e autoridade, entre poder espiritual e temporal, a teoria das formas de governo e assim por diante. Assim, o autor afirma a importância da boa interpretação analítica de um texto para evitar o excesso, mas saber colher seu valor doutrinal válido em todos os tempos, posicionando-o contra as interpretações ideológicas marxistas. A atuação de Bobbio na política, tendo a preferência política, o liberalismo e o socialismo, o que levará a uma integração dos direitos de liberdade com as exigências de justiça social. Dois princípios necessários para uma democracia completa. Considerou a atividade política como um dever cívico para com a grande pátria de todos os homens unidos por um comum destino de vida e de morte em busca da liberdade. Bobbio desconfiava da intransigência católica, não considerava necessária a tolerância onde existe unidade de fé, onde a fé é múltipla, sendo as sociedades mais civis pluralistas, considerava a tolerância como expediente prático e não como regra fundamental da convivência sobre a qual se funda a democracia moderna.
O laicismo bobiano não aprova uma visão totalizante e também não compartilhava uma polêmica ideológica. No dia 18 de julho de 1984, Bobbio foi nomeado pelo presidente Sandro Pertini senador vitalício e no mesmo ano inscreveu ao Grupo Socialista como independente até o ano de 1988. Os autores que influenciaram na vida e no pensamento de Norberto Bobbio, nosso amigo também o Adriano já ressaltou, e dentre os clássicos aparece o Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Kant e Hegel, sendo Thomas Hobbes o que mais marcou a vida de Norberto Bobbio, influenciado sobretudo pela questão do método. Possuidor de uma linguagem precisa e rigorosa, levando Bobbio a adotar o estilo analítico para o campo da filosofia política. Quanto aos pensadores modernos e contemporâneos, Benedetto Croce, Carlos Cattaneo, Hans Kelsen e Vilfredo Pareto e Max Weber foram esses que inspiraram Bobbio no pensamento antifascista e na sua militância política, conduzindo ao renascimento da democracia. Benedetto Croce está entre os autores de Bobbio por ter feito parte de uma geração que rejeitou o fascismo. O mesmo fez uma distinção entre o homem de estudo e do homem político. Pertencendo Bobbio a uma geração marcada pelo crocianismo, tendo dois componentes como atitude de vida no sentido geral e como metodologia da pesquisa no específico. De Carlos Cattaneo, sendo genuíno intérprete da ideologia europeia, contribuiu com Bobbio para abstrair a essência de tal ideologia. Por sua influência, impulsionou os estudos de Bobbio sobre a história do pensamento político e por ter definido o Estado como uma grande transação, sendo opositor da doutrina fascista do Estado ético. Hans Kelsen, pela sua inspiração, Bobbio aproxima-se da concepção procedimental da democracia, pois para Kelsen as regras que consentem a convivência livre e pacífica dos indivíduos em sociedade são as principais características da democracia. Bobbio assimila a concepção procedimental da democracia, que a concebe em seus escritos como método, sistema de regras para tomar decisões coletivas. Vilfredo Pareto, iconoclasta e cético, contribuiu na compreensão de Bobbio nos limites da razão e do universo sem fim da loucura humana. E a contribuição de Max Weber foi a decisiva ajuda no representamento e na reformulação das principais categorias da política, sendo Weber um dos pilares da teoria política contemporânea, a categoria do despotismo. E dessa forma, assim, rapidamente, tentei passar algum perfil de Bobbio como político. Vamos passar a palavra para a Medeia, que vai nos apresentar e fechando assim esse momento de perfil de Bobbio, a trilogia de Bobbio, ou seja, democracia, paz e, consequentemente, os direitos humanos. Sim, eu gostaria de agradecer ao professor Dias pelo convite, por estar aqui. Falar de Bobbio e eu não poder falar alguma coisinha é a mesma coisa que me chamar para ir almoçar e eu não poder comer, só assisti-los comendo, Apesar ainda da prematuridade dos estudos, mas eu sou muito fã do Bobbio. Bom, fiquei incumbida de falar sobre a trilogia temática de Bobbio, que é a junção dos principais escritos políticos de Bobbio, que ele vai dizer: o cerne da trilogia do Norberto Bobbio consiste em direitos do homem, democracia e paz. Ele vai nos dizer que o problema dos direitos do homem
é diretamente ligado aos da democracia e da paz. Problema esse que o Bobbio dedicou a maior parte dos seus escritos políticos. Como o colega ressaltou, o Bobbio tem mais de 3.000 artigos publicados, e em todos esses artigos ele vai dizer que há sempre um amadurecimento do pensamento dele. Alguns até teve várias edições da mesma publicação, do mesmo ensaio, ele reeditou várias vezes conforme o amadurecimento do seu pensamento político. E antes de continuar, eu acho que o Bobbio é sim um filósofo. Bobbio é filósofo. Então, quando ele faz o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem, estão na base das constituições democráticas modernas. E a paz, ela é necessária para a proteção dos direitos do homem em cada Estado e no direito internacional. Me apropriando de Bobbio, falando palavras dele, quando ele vai falar acerca dos direitos do homem, da democracia e da paz, ele nos diz que direitos do homem, democracia e paz são 3 momentos necessários do mesmo movimento histórico. Sem direitos do homem protegidos e reconhecidos, não há democracia. Sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Ou seja, a democracia é a sociedade dos cidadãos. E os cidadãos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos básicos. E assim, a paz existirá para as pessoas, para os seres humanos não deixam daquele estado, mas sim, existirá paz quando não mais existirem cidadãos deste ou daquele estado, mas sim indivíduos do mundo. O tema acerca dos direitos do homem percorre o que antecedeu o marco da conscientização dos direitos humanos, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, segundo Bobbio, que foram cidadãos do mundo inteiro, não deixam daquele Estado. Todos, em comum senso, eles declararam, em comum acordo, sobre os direitos do homem. Não houve divergência. Todos eles acordaram que os homens têm direitos a ter direitos, e os direitos básicos, que são, para Bobbio, segundo Bobbio, ele vai falar através de Kant, ele rememora Kant, os direitos básicos é o direito à liberdade. A liberdade como a mais fundamental entre os direitos fundamentais da vida, da propriedade e da justiça. E a justiça é a própria garantia da liberdade. O problema em relação aos direitos do homem não é tanto de justificá-los, porque, segundo Bobbio, eles já foram justificados em várias declarações solenes, principalmente através da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e várias tantas outras brigas do homem por busca por seus direitos, eles já estão fundamentados. O que nós estamos procurando agora é uma forma de protegê-los. Ele vai afirmar que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas pelas lutas em defesa de novas liberdades contra os velhos poderes e nascidos de forma gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Para justificar isso, para que nós compreendamos melhor isso, o Bobbio falou em um dos escritos dele, em 1990, eu vou ler depois vocês tirem suas conclusões, por que os direitos dos homens são direitos históricos, e eles nascem em determinadas circunstâncias. Ele nos disse assim: não é difícil prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais, e não só dos homens, o que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica é numa determinada civilização, e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. Isso daqui acho que todos nós, principalmente através do atual cenário político do país, nós podemos ver que o Bobbio estava certíssimo, né? Porque ele escreveu esse texto ele foi publicado na Itália em 1990, mas o texto é anterior. Então pode existir uma época que o nosso desejo é não portar uma arma de fogo, ou que os animais também tenham direitos, não só os direitos do homem. E que isso para ele era uma coisa, não existia ainda na sociedade que ele estava, na época em que ele vivia.
Então, o problema, ele vai dizer que o problema dos direitos dos homens é um problema mal formulado. Como, por exemplo, o problema da religião não está na religião. O problema da religião está na guerra que os homens fazem da religião, na guerra de religiões. Até semana passada eu assisti uma palestra com o professor Rosalvo organizou sobre espiritualidade e política. Inclusive, a palestrante ela falava sobre isso. Hoje nós está sendo marginalizada a caridade. Porque determinadas religiões elas fazem algum ato de caridade, vem um outro lá, eles não respeitam. Se eu sou católica apostólica romana, o meu colega é ateu, enfim, o candomblé, o banda, não se respeita. Então o problema não está na religião, o problema está na guerra que os homens fazem na religião. O problema das liberdades civis não está na liberdade civil, mas sim contra os soberanos absolutos. A liberdade política e as liberdades sociais, essas são nós conhecemos mais intimamente, né? Vem do surgimento e crescimento e amadurecimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou nenhuma terra. E dos pobres que eles querem, os trabalhadores, eles querem que seja garantida sua liberdade individual apenas para a proteção do trabalho para evitar o desemprego e assistência para a velhice e a invalidez. Então o problema não está na liberdade política e as liberdades sociais, mas sim o que fazem delas. Como, por exemplo, quando ele fala assistência para a velhice, totalmente atual, né? Nós temos a briga pela reforma da Previdência Social, enfim, né? Que é a garantia, nós queremos que sejam garantidos, assegurados para nós, essa garantia, essa segurança para a invalidez ou para a velhice. É isso que ele está falando. Os direitos estão aí, os direitos estão fundamentados, mas tem um problema no que nós fazemos com esse direito. Quando nós falamos de direito, na expressão direitos do homem, o Bob fala que nós podemos nos confundir, pois há uma tautologia sobre o tema. Porque muitos juristas, principalmente, ele diz, quando vão falar do tema, eles falam muito, mas pouco falam acerca dos direitos do homem. Direitos do homem são direitos do homem que cabem ao homem enquanto cidadão inserido na sociedade. Direitos do homem, enfim, há uma inconsistência acerca do tema. Você tem que falar quais são os seus direitos, e não o que é, e não fazer uma definição do que são os direitos do homem, do quais são os direitos. Então, quando ele fala, até usa um exemplo de... desculpa, gente, eu acabo... É porque há muita coisa que ele traz acerca do tema, e muita coisa interessante, muita coisa palpável, muita coisa muito pertinente, muito atual na nossa sociedade hoje. E falar para vocês apenas em 10, 15 minutos, eu tenho que correr e eu quero deixar a mensagem para ele, o máximo que eu puder trazer da mensagem bobiana para vocês. Então ele vai falar que nós não estamos procurando um problema do direito positivo, mas o direito racional ou crítico. Assim ele justifica. Isso daqui não é um seminário de justiça, mas é um seminário de filosofia política. O que está em jogo não é o direito moral. Os direitos eles são desejáveis, eles são todos desejáveis por todos nós. Estamos buscando um meio para obter um amplo reconhecimento desses direitos. Como um direito, por exemplo, de dar esmolas, como uma obrigação de dar esmolas, não garante o direito positivo de dar esmolas para a pessoa, e sim talvez uma obrigação ou um direito moral. Tá, então o Bob ele vai trazer os direitos humanos quando eu falo no início que nós não deveremos considerar cidadãos quando nós formos uma sociedade em que tem cidadãos não deixam daquele estado, mas sim cidadãos do mundo. Ele vai justificar, é difícil fazer isso, porque cada sociedade ela tem seus direitos sociais e suas buscas por direitos sociais diferentes umas das outras. Então ele vai falar que o que mais que nós podemos unir entre cidadãos deste ou daquele estado são os direitos de liberdade, que derivam de alguns direitos fundamentais invioláveis e inalienáveis, que é o caso dos direitos do homem. Uma coisa é proclamar um direito, outra é desfrutá-lo efetivamente. Quando ele fala, ele justifica o que é proclamar um direito e outro desfrutar efetivamente. O exemplo que se dá é que foram a população... Desculpa.
Os direitos dos homens por si só são universais, como, por exemplo, o direito de viver em um mundo não poluído. Todos nós temos o direito de viver em um mundo não poluído, porém nem todos convivem em um mundo poluído. Nessa perspectiva que ele vai falar que os direitos dos homens são universais. Então, eu trouxe assim, duas passagens... Posso isso? Duas passagens do Bob que ele fala que está muito atual e muito presente no nosso dia a dia, principalmente por causa do atual cenário político do país, que eu achei genial dele. Como eu disse, os ensaios dele são amadurecimentos do pensamento dele. Pode parecer coisas avulsas, mas todas são um amadurecimento do pensamento bobiano. Ele fala assim, eu fiz uma readaptação só para enxugar a frase, são duas. É necessário fazer da política um objeto de análise racional e não apenas uma ocasião de desabafos passionais, de projetos fantasiosos, de controvérsias desprovidas de finalidades e infecundas. E ele fala também na mesma tomada, uma outra frase que ele diz: com relação às grandes aspirações dos homens de boa vontade, já estamos demasiadamente atrasados. Busquemos não aumentar este atraso com nossa incredulidade, com nossa indolência, novamente ele falando de paixões, né? Com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a perder. Obrigada. Obrigado, Mireia. Obrigado, meninos. Pessoal, vamos então dar continuidade. Basicamente, essas informações, salvo alguns detalhes importantes que cada um acrescentou, está nesse texto de 40 e poucas páginas que eu enviei ao professor Jadir, né? Eu acredito que não tenha sido postado por ser bastante longo, mas se alguém tiver interesse depois, que traça todos esses vários aspectos, tá? Não é esse que eu vou utilizar, não se preocupem, tá? O que eu vou utilizar é bem menor. O nosso tema específico é a Miteca em Norberto Bobbio. Nós temos traduzido no Brasil também essa coletânea, né? Esse é o original, Elogio della Miteca e altri scritti morali. A tradução em português foi Elogio da Serenidade. Eu, pessoalmente, nunca teria traduzido Miteca por serenidade. E nós, no final da minha exposição, eu acredito que isso vai ficar claro. Eu procurei revisitar esses escritos, como já foi assinado aqui, Bob não escreve livros, ele escreve artigos respondendo às situações do momento. Em um dado período, ou um aluno seu, ou ele mesmo, encaminha artigos afins para uma publicação coletânea, né? A sua vasta obra de, alguns dizem, até mais de 4.000 artigos, é toda assim, né? Eu revisitei também este outro livro, e surpreendentemente é de uma atualidade, pelo que nós vivemos no país, destra e sinistra, direita e esquerda, razões e significados de uma distinção política, né? E também esse outro texto coletâneo, Il dubbio e la scelta, a dúvida e a escolha, intelectuais e poder na sociedade contemporânea. É óbvio que Bobbio está falando da sociedade contemporânea sua, do seu momento na Itália, mas que também nós podemos aplicar, né, com bastante propriedade na nossa sociedade e no momento em que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas um cenário assim, quase que mundial, né? Eu vou me ater então ao texto Elogio della Miteca. Ao longo do texto não vou traduzir para que a gente chegue ao final com a clareza desse conceito.
tá? É considerado uma virtude e é um conceito moral, portanto. Para que eu não me perca e também, me perdendo, tome mais tempo do que o devido, eu escrevi, tá? Então, eu vou ler num modo menos cansativo possível as ideias que eu procurei sintetizar, né, do pensamento de Bob. Tá bem? Ele inicia o seu elogio della mitezza afirmando que a sociedade do bem-estar, o moralista é considerado um estraga-festas, alguém que não sabe entrar no jogo, não sabe viver e deixar viver. Moralista tornou-se sinônimo de reclamador, de pedagogo, não escutado e frustrado, de pregador ao vento, de fustigador dos costumes, tanto cansativo quanto inócuo ou inútil. Com uma atualidade surpreendente, Bob afirma em 1994, diz assim: tivemos 1000 ocasiões de constatar nesses últimos anos que quem criticasse a corrupção geral, que já existia na sua época, não só privilégio nosso, o mau uso do poder, seja econômico, seja político, era obrigado a se precaver e dizer: non lo faccio per moralismo, ou seja, não o faço por moralismo. Citando o livro Depois da Virtude, de Alasdair MacIntyre, Bob afirma que um dos alvos preferidos do autor é a ética das regras. A ética das virtudes se contraporia à ética das regras, que prevaleceu na ética moderna e contemporânea. A ética das regras é a ética dos direitos e dos deveres. O tema da virtude e o tema das leis continuamente se entrelaçaram, mesmo na ética antiga, observa Bob. Nas raízes de nossa tradição moral existem tanto a ostentação das virtudes como tipos ou modelos de ações boas, quanto a pregação dos 10 mandamentos, decálogo judaico-cristão, no livro do Êxodo 20, 1 a 17, nos quais a ação boa não é indicada, mas prescrita. Por exemplo, o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus, ordena a virtude do respeito para com os pais. Bob conclui, portanto, que tanto a ética das virtudes quanto a ética das normas tem por objeto a ação boa, entendida como ação que há por movente a busca e, por fim, o conseguimento do bem. Portanto, se integram reciprocamente. Citando as virtudes cardeais, prudência, temperança, fortaleza e justiça, e as obras de misericórdia, espirituais e corporais, Bob sugere que, ao invés de contrapor virtudes a regras, seria mais prudente analisar a sua relação às diversas, não opostas, exigências práticas, das quais nascem e às quais obedecem. Citando a obra Geometria delle Passioni, de Remo Bodei, afirma que este se põe o problema se não se deva rever a antítese passione, ragione, paixão, razão, e restituir às paixões o lugar que a elas compete na reconstrução e na compreensão do mundo histórico, especialmente da sociedade contemporânea, em que os desejos ocupam um espaço sempre mais amplo, que são as paixões de espera, voltadas a bens e a satisfações imaginadas no futuro. Bodei ainda evoca a distinção rumiana entre paixões calmas ou frias e paixões agitadas ou quentes. Por sua vez, Bob faz a distinção entre virtudes fortes e virtudes fracas, e elenca a mitezza entre as virtudes fracas, que ele chama deboli.
contraposta às virtudes fortes do homem de Estado, e a definiu como sendo a mais impolítica das virtudes, como vamos ver mais à frente. Bob esclarece que, ao ser convidado a escolher a sua virtude, ficou em dúvida entre duas, a mitezza e a mansuetudine. Ele escolheu mitezza e diz que por duas razões. A primeira razão, porque a bem-aventurança elencada em Mateus 5,5, em italiano, foi traduzida por Beati i miti perché erediteranno la terra. O texto latino traz assim, mites, e não mansueti. Ou seja, Beati mites quoniam ipsi possiedebunt terram. O texto em português foi traduzido como bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Portanto, Bobbio opta pela mitezza em base a esta distinção, e no texto português foi traduzido por mansidão. A segunda razão é que mansueto, em italiano, que também seria traduzido em português como manso, originalmente é dito de animais e não de pessoas. Mesmo se depois, em sentido translato, se diz também de pessoas, como por exemplo, mite come un agnello, ou seja, manso como um cordeiro. Bob observa, porém, que o animal é mansueto, porque domesticado, enquanto o cordeiro, l'agnello, é símbolo de mitezza por sua própria natureza. Ele já é assim. Aprofundando melhor suas motivações, Bob ainda afirma que o argumento decisivo para sua escolha lhe vem dos respectivos verbos. O verbo amansare, ou amansire, ou mansuefare, que se referem quase exclusivamente aos animais. E de fato se diz mansuefare una tigre, ou seja, amansar um tigre. E somente impropriamente se diz mansuefare la suocera, ou seja, amansar a sogra. Bob esclarece ainda que o verbo mitigare, mitigar, de mite, se refere em vez quase exclusivamente a atos, atitudes, ações e paixões humanas. Por exemplo, mitigare o rigor de uma lei, mitigar a severidade de uma condenação, mitigar a dor física ou moral, mitigar a ira, mitigar a cólera, mitigar o desdenho, mitigar o ressentimento, mitigar o ardor da paixão. Bob ainda releva que a mansuetudine, a mansidão nesse sentido, é mais superficial, ou melhor dizendo, a mitezza é ativa, enquanto a mansuetudine é passiva. A mansuetudine é mais uma virtude individual, enquanto a mitezza é uma virtude social. Esse é um aspecto fundamental para se compreender bem o sentido de mitezza em Bob. A mitezza, portanto, é uma virtude social exatamente no sentido em que Aristóteles distinguia as virtudes individuais, coragem e temperança, por exemplo, da virtude social por excelência, que é a justiça, que é a disposição boa para com os outros, enquanto a coragem e a temperança são disposições boas somente em relação a si mesmos. A mansuetudine, por sua vez, é uma disposição de ânimo do indivíduo. Pode ser apreciada como virtude independente da relação com os outros,
Mansueto, Mansieto, de fato, é a pessoa calma, tranquila, que não se agita por pouca coisa, que vive e deixa viver. É uma expressão que se usa muito na Itália, né? Vivere e lascia vivere. E não reage à maldade gratuita, por consciente aceitação do mal cotidiano, não por fraqueza. A mitezza é, ao contrário, uma disposição de ânimo que refugie somente à presença do outro. O mite é o homem de que o outro há necessidade para vencer o mal dentro de si. Citando Carlo Mazzantini, Bobbio define assim mitezza: é a única suprema potência. Vou repetir: a única suprema potência, que consiste em deixar ser o outro aquilo que é. Segundo Mazzantini, há império sobre o outro quem possui a vontade, a qual não se rende à violência do violento, mas à mitezza, se rende à mitezza. Portanto, deixar ser o outro aquilo que é virtude social, no sentido próprio, em sentido originário da palavra. Considerando a distinção aristotélica entre virtudes éticas e dianoéticas, Bobbio afirma que a mitezza seria certamente uma virtude ética. Considerando a distinção cristã entre virtudes teologais, fé, esperança, caridade, amor, e virtudes cardeais, prudência, temperança, fortaleza e justiça, para Bobbio, portanto, a mitezza seria certamente uma virtude cardeal. Seria, digamos, a quinta virtude cardeal, segundo Bobbio. Bobbio introduz uma distinção entre virtudes fortes e virtudes fracas, como já vimos. Forte e fraca não tem aqui uma conotação respectivamente positiva ou negativa. Ele afirma que é uma distinção simplesmente analítica, não axiológica ou valorativa. Dentre as virtudes fortes, ele cita algumas, tais como coragem, firmeza, ousadia, previdência, generosidade, clemência, etc. Segundo ele, são virtudes senhoris próprias do homem público. De outro lado, existem virtudes fracas, tais como a humildade, a modéstia, a moderação, a pureza, a castidade, a continência, a sobriedade, a decência, a inocência, a sobriedade, a temperança, a inocência, a ingenuidade, a simplicidade e, entre essas, a mansidão, a doçura e a mitezza, que são próprias do homem privado, do insignificante, daquele que não aparece nos anais da história. Bobbio chama fracas essas virtudes não porque as considere inferiores ou menos úteis e nobres, portanto menos apressadas, mas porque caracterizam aquela outra parte da sociedade onde estão os humilhados e os ofendidos, os pobres, os súditos, que nunca serão soberanos, aqueles que morrem sem deixar outro sinal da sua passagem sobre esta terra que uma cruz com o nome e a data da morte em um cemitério. Aqueles de quem os históricos não se ocupam porque não fazem história, conclui Bobbio. Tem em mente ele os homens da história universal, os fundadores de estados, os heróis, são aqueles aos quais é lícito aquilo que não é lícito ao homem comum, mesmo o uso da violência. Não existe lugar entre eles para os miti, ou seja, nesse sentido, os mansos. Guai miti, non sarà dato loro il regno della terra, ou seja, ai dos mansos, não será eles dado o reino da terra. Bobbio cita a educação do príncipe cristão de Erasmo de Roterdã, onde são enumeradas as virtudes do príncipe ideal: a clemência,
A gentileza, notem a diferença daquelas virtudes fortes acima citadas, né? A clemência, a gentileza, a equidade, a civilidade, a benignidade, a prudência, a integridade, a sobriedade, a temperança, a vigilância, a beneficência, a honestidade. São quase todas virtudes por ele chamadas de fracas. Portanto, o príncipe cristão seria o contrário do príncipe de Maquiavel e do herói de Hegel. Para Bobbio, toda virtude se define melhor se considerarmos o vício contrário a ela. E o contrário de mitezza, quando se diz mite, uma pena, por exemplo, é severidade. Rigor, onde mitezza, nesta acepção, pode ser entendida como indulgência. Mas não é este o sentido dado por Bobbio à virtude da mitezza. No sentido bobbiano, os vícios opostos à mitezza são arrogância, protervia em italiano, que seria soberba insolente, não só soberba, mas a soberba insolente, prepotência, que são virtudes ou vícios, observa ele, do homem político. Depende da interpretação, né? Da função ou da pessoa do político. Neste sentido, a mitezza não é uma virtude política. Em uma concepção forte da política, a mitezza é a mais impolítica das virtudes. É a outra face da política. Bobbio afirma que descobriu a mitezza em sua longa viagem de exploração além da política. Na luta política, mesmo naquela democrática, e aqui ele entende por luta democrática a luta pelo poder que não recorre à violência, os homens miti não têm nenhuma participação. Bobbio nota que os dois animais símbolos do homem político são, citando naturalmente o capítulo 18 do Príncipe de Maquiavel, o leão e a raposa. O cordeiro, observa Bobbio, o mite cordeiro não é um animal político. No máximo, é vítima predestinada, cujo sacrifício serve ao potente para aplacar os demônios da história. Ainda cita um ditado popular italiano: "Chi si fa agnello, il lupo se lo mangia." Se alguém compreende o italiano, prefira ficar com o original, não traduzir, porque é lindo como é o original, né? "Chi si fa agnello, il lupo se lo mangia." Em dialeto se diz "se lo mangia." É mais bonito ainda. Quem se faz cordeiro, o lobo o come. Esse é o destino do cordeiro. E conclui que também o lupus, o lobo, é um animal político. E cita Homo homini lupus, de Hobbes, no estado de natureza. É o início da política. O principe lupus, nas relações internacionais, é a sua continuação. Ou seja, o homem lobo para o homem, de Hobbes, é o início da política. E o príncipe lobo para o outro príncipe, a guerra, é a continuação. A mitezza, portanto, é o contrário da arrogância, entendida como opinião exagerada sobre os próprios méritos, que justifica a sopraffazione, ou seja, a submissão do outro. Quando eu sou arrogante, eu me permito submeter o outro, às vezes até aos meus caprichos. A mitezza ainda é contrária à protervia, como já citamos, que é a arrogância ostentada. De fato, a virtude ostentada se converte em vício. A mitezza é o contrário da prepotência.
A prepotência, de fato, é o abuso da potência, não só ostentada, mas concretamente exercida. O prepotente põe em ato esta potência através de todo tipo de abuso. O mite é, ao invés, aquele que deixa ser o outro aquilo que é. É completamente fora do espírito da competição, da concorrência, da rivalidade, portanto, também da vitória. Na luta pela vida, o mite é de fato o eterno derrotado. Com isto, Bobbio não quer que se confunda a mitezza com a remissividade, ou seja, fraqueza. O mite é sim um eterno derrotado, mas não um fraco. O remissivo é aquele que renuncia à luta por fraqueza, por medo, por covardia, por resignação. O mite, não. Este rejeita a destrutiva competição da vida por um sentimento de fastidio, diz Bobbio, ou seja, aborrecimento, pela vacuidade dos fins aos quais tende esta competição, por um sentido de profundo desapego dos bens que acendem a cupidez dos outros, pela falta daquela paixão que, segundo Hobbes, era uma das razões da guerra de todos contra todos, a vaidade ou a vanglória. Não é nem remissivo, nem cedente, porque a sedevolezza ou a cedevolezza é a disposição daquele que aceitou a lógica da competição, a regra de um jogo em que ao final existe um que vence e um que perde. O mite não guarda rancor, não é vingativo, não há mágoa contra ninguém. Para estar em paz consigo mesmo, o mite está em paz com os outros. Atravessa o fogo sem se queimar, as tempestades dos sentimentos sem alterar-se, mantendo a própria medida, a própria compostura, a própria disponibilidade. O mite é um homem tranquilo, uma mulher tranquila, mas não remissivo, não remissiva, nem bonário, nem bonária. Este ou esta, o bonário ou a bonária, é um credulone, diz Bobbio, ingênuo, ingênua. Ou pelo menos alguém que não há tanta malícia sobre a malícia do outro. A mitezza também não pode ser confundida com a humildade. A humildade é levada à virtude pelo cristianismo. Bobbio lembra que Spinoza define a humildade como tristitia horta ex eo quod homo sua impotentiam sive imbecilitatem contemplatur. Ou seja, tristeza surgida do fato que o homem contempla a sua impotência ou fraqueza. Tristeza, ou seja, tristeza, que surge de quê? Surge de uma passagem do mais para o menos, de ser mais para tornar-se menos, diante da sua impotência ou fraqueza. A mitezza, por sua vez, não é uma forma de tristícia, alerta Bobbio, ou tristeza, porque é uma forma do seu oposto, ou seja, a letícia, em outras palavras, alegria, entendida exatamente como a passagem de uma menor para uma maior perfeição, e não o contrário. O contrário da humildade é a supérbia, soberba. O contrário da mitezza é o abuso do poder, no sentido literal da palavra, que é quase uma palavra impronunciável em italiano,
soperquieria, para dizer exatamente isso, tá? Abuso do poder. Soperquieria. Não adianta nem tentar traduzir um negócio desse. O mite é configurado como antecipador de um mundo melhor. A miteza também não pode ser confundida com a modéstia. Esta é caracterizada por uma subestima, nem sempre sincera, antes, às vezes, hipócrita de si mesmo. A miteza não é para consigo mesmo, mas para com os outros, mesmo admitindo-se que o mite possa ser humilde e possa ser modesto. Somos humildes e modestos para nós mesmos. Somos mite diante do nosso próximo. Fiz questão de colocar essa frase, literalmente, entre aspas. Bob conclui que, como modo de ser para o outro, a miteza toca o território da tolerância e do respeito das ideias alheias e do modo de viver alheios. O mite não pede, não pretende nenhuma reciprocidade. A miteza é uma disposição para com os outros que não há necessidade de ser correspondido, para revelar-se em toda a sua portada, a sua grandeza. Assim como a benignidade, a benevolência, a generosidade, ela é unilateral. Ela é sim social, mas eminentemente unilateral. A tolerância nasce de um acordo e dura quanto dura o acordo. A miteza é uma doação sem limites pré-estabelecidos e obrigatórios. A miteza tem como virtudes complementares a simplicidade e a misericórdia, ou compaixão. Misericórdia. Miserável. Cordis, em latim, é coração. Eu gosto de, tratando de misericórdia, lembrar a imagem do coração, que ainda no nosso imaginário significa o amor, o sentimento. Seria como que pegar o miserável, aquele que não tem nada, e colocar no coração. Portanto, exige para eu ser misericordioso a relação com o outro. Nós estamos assim no confim, ou na linha confinante com o amor. Da misericórdia autêntica, nós necessariamente passamos para o amor. A simplicidade é o pressuposto necessário, ou quase necessário, da miteza. E a miteza é um pressuposto possível da compaixão. Em outras palavras, para sermos mite, precisamos ser simples, que significa limpidez, clareza, rejeição à simulação. Em uma palavra, poderíamos dizer autênticos. E somente o mite pode ser bem disposto à compaixão. A miteza pode ser, mas não deve ser, não é obrigatório, uma predisposição para a misericórdia. Dentre todos os seres vivos, observa Bob, somente os humanos conhecem a virtude da misericórdia. Misericórdia. Bob confessa, e com essa confissão encaminhamos para encerrar esse momento, o seguinte: eu deixei literalmente, mas foi tradução do original, tá? Eu gostaria de ter a natureza do homem mite, mas não é assim. Estou muito frequentemente tomado por fúrias, digo fúrias e não heróicos furores, para me considerar um homem mite. Amo as pessoas mite, isto sim,
porque são aquelas que rendem mais habitável esta aiola, diz ele. Em português não tem o mesmo sentido, canteiro. Tanto que me faz pensar que a cidade ideal não seja aquela fantasiada e descrita até os detalhes pelos utopistas, onde reina uma justiça tão rígida e severa, tornando-se insuportável, mas aquela em que a gentileza dos costumes tenha se tornado uma prática. A Miteza sempre me pareceu desejável exatamente pela sua feminilidade. Creio que a Miteza seria destinada a triunfar o dia em que se realizasse a cidade das mulheres. Bobbio conclui dizendo que a sua escolha pela Miteza é uma escolha metafísica, porque afunda as raízes em uma concepção do mundo que não saberia diversamente justificar, mas do ponto de vista das circunstâncias é uma escolha histórica, ou seja, é uma reação à sociedade violenta em que estamos obrigados a viver. Bobbio, em suma, identifica o mite com o não violento, identifica a miteza com a rejeição de exercitar a violência contra quem quer que seja. Virtude não política, portanto, a miteza, ou no mundo ensanguinado pelo ódio de grandes e pequenos potentes, a miteza, conclui ele, é a antítese da política. Vamos encerrar com 2 minutos, tá? Só mais 2 minutos de paciência. Eu trouxe o vídeo da última entrevista de Bobbio velhinho. Tem a legenda em espanhol. Eu não consegui uma legenda. Eu não. Io sono nato come quello che poi sono diventato, come Norberto Bobbio. Per dire che quello che conta nella vita sono soprattutto i rapporti umani che tu hai avuto con gli altri, quello conta. L'unica cosa che conta alla fine, per cui uno quando fa il bilancio può essere, può dire è andata bene, è andata male. Quello che conta sono i rapporti con gli altri. Quante persone hai amato, quante persone ti hanno amato, quante persone ti hanno educato, ti sono stati vicini, ti sono state al fianco. Ecco, questo, insomma, alla certa età, ecco, le opere, cioè io ho scritto non so quanti libri, la mia biografia conta un paio di cifre, 2000 voci, ma non un po'. Questo, arrivato a una certa età, non conta assolutamente, no. Conta più un atto di amore con la moglie, il figlio, il nipotino, un discepolo che ti viene a trovare dopo tanti anni. E ti dice, sì, mi ricordo, il professore ci ricorda, quando lei faceva lezioni diceva certe cose. Queste cose contano i buoni rapporti, che hai avuto con gli altri. Sa, la mia vita. Obrigado. Todos conseguiram acompanhar a legenda? Sim?